No norte da Ucrânia, a 16 quilômetros da fronteira com Bielorrússia, existe uma cidade que deixou de ser um lar para 14 mil pessoas e se tornou uma cidade fantasma. E levará milhares de anos até que seja habitável novamente. A cidade de Pripyat foi o assentamento escolhido para as centenas de trabalhadores da usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin, nos arredores de Chernobyl. Em 26 de abril de 1986, ocorreu o mais grave acidente nuclear da história, devido à explosão de um dos seus reatores após uma cadeia de falhas no sistema de segurança. Se tratava de uma das centrais mais importantes daquele tipo na época, e nesse dia realizava-se uma simulação de corte de energia. O objetivo era observar a atividade de um dos reatores com fluxo limitado de energia. Mas o que no início seria uma tarefa de rotina, se tornou o início de um verdadeiro pesadelo. A simulação prosseguiu normalmente até que ocorreu um apagão em uma das fábricas, o que obrigou a ser adiado para a noite. Porém, o pessoal do turno noturno ainda não havia recebido um treinamento específico a respeito. Um dos reatores sofreu redução de potência e foi temporariamente desativado. Embora os trabalhadores tenham conseguido estabilizá-lo a 1h24 da madrugada, o reator sofreu um acúmulo de hidrogênio em seu interior, causando 2 explosões. A fumaça gerada pela primeira explosão destruiu o teto de concreto, e a segunda apenas agravou as circunstâncias. 2 pessoas morreram no local e a radiação foi liberada rapidamente. Quando os serviços de emergência chegaram no local, um perímetro de segurança de 30 km foi isolado, conhecido como zona de alienação ou zona morta. Apesar de a mídia não ter noticiado o acontecimento em detalhes, um alarme internacional foi acionado após a detecção de radioatividade em pelo menos 13 países europeus. Mesmo sob essas graves e terríveis condições, os 130 mil residentes das cidades próximas não foram evacuados até 36 horas após o acidente. Mais de 1.000 pessoas receberam pesadas doses de radiação, causando a morte direta de 29 delas. As autoridades ucranianas iniciaram um plano de emergência. Jogaram uma mistura de materiais no núcleo dos reatores para conter a radiação. Eles também cavaram um túnel abaixo do reator, que foi preenchido com concreto para evitar que afundasse. Por fim, foi ordenada a construção de uma estrutura para envolver o reator e isolá-lo do lado de fora, chamada sarcófago, que conteria a radiação por 30 anos. No entanto, as consequências ambientais foram desastrosas. A radioatividade se espalhou por grande parte da Europa, contaminando um perímetro de 5 milhões de pessoas. 2 dias após o acidente, os níveis de radioatividade em Berlim, a capital alemã, estavam 2 vezes mais altos do que o normal. A produção agrícola e pecuária de Pripyat foi destruída e todos os vestígios de vida desapareceram. Apesar de todos os esforços para minimizar o desastre, as consequências do acidente de Chernobyl ainda perduram até hoje. Embora apenas 31 mortes diretas tenham sido registradas oficialmente, quase meio milhão de pessoas foram gravemente afetadas. Muitas delas desenvolveram diferentes doenças como câncer e diversas mulheres deram à luz crianças com malformações. No entanto, existem consequências a longo prazo para a saúde e o ambiente que são muito difíceis de contabilizar. Algumas estimativas afirmam que a explosão foi 500 vezes maior do que a causada pela bomba atômica de Hiroshima em 1945. Em novembro de 2016, 30 anos após a tragédia, foi inaugurado um novo sarcófago que deve conter a radiação por pelo menos 100 anos. No entanto, vai demorar muito mais para a natureza se recuperar. Até agora, apenas algumas famílias ousaram retornar às suas proximidades, apesar das advertências do governo. Apenas o turismo parece se beneficiar de Chernobyl, num lugar onde o tempo parece ter congelado para sempre. Quai, seu app de vídeos curtos.